Glória a Deus. Nós estamos no capítulo 20. Então, aqui no capítulo 20, Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Abraão, ele vai morar em Gerar. E aí, nesse capítulo tem aquela história que ele mente para Abimeleque, assim como ele já tinha mentido lá no Egito. Abraão tinha ido para o Egito e aí ele falou: olha, Sara, você fala lá que você é minha irmã, não fala que você é minha esposa, senão eles vão me matar para ficar com você. Sara era uma mulher muito bonita. E aí entra aquela historinha, né, gente? Essa história de mentirinha, Deus perdoa, né? E aí, nessa mentirinha, Deus perdoa, deu o maior problema. E o Abraão vem com essa história. E é até engraçado que depois que ele é descoberto, ele fala: olha, não é uma mentirinha, na verdade, ela é minha irmã. Por quê? Porque o Abraão e a Sara, eles eram meio irmãos. A Sara, ela era filha de Terá com uma outra mulher. Então, eles eram meio irmãos. Na época era permitido esse tipo de casamento. E ele conta a história para Abimeleque, eles acabam fazendo um pacto, um acordo, e aí eles começam a viver juntos nessa região de Gerar. No capítulo 21, nós temos o nascimento de Isaac e agora também Agar no deserto. Nasceu Isaac. Quando Isaac desmamou, fizeram lá uma grande festa. Imagina, o filho do patrão, né? Deve ter sido uma festança. E só que nessa festa, o Ismael, ele já tinha na época em torno de 13 anos e ele começa a tirar o sarro do Isaac. E aí a Sara toma as dores e falou: olha, Abraão, não dá mais. Não dá mais, você manda essa escrava e esse menino embora daqui. E Abraão, mesmo com tristeza no coração, ele atende ao pedido de Sara, porque Deus fala para ele. Fala: não, atenda a Sara, porque ela está certa. Eu tenho uma outra história com Ismael e com Agar. Fica tranquilo que, de certa forma, eu também vou cuidar deles. E o Abraão, ele manda embora a Agar e o Ismael. E ele manda embora os dois para o deserto. E quando acaba a água, a Agar fala: não, acabou minha vida, eu não aguento ver meu filho morrendo desse jeito. E ela se afasta, deixa o menino no lugar e se afasta para não ver o menino morrer. E aí chega um anjo e pergunta para Agar, né? Agar, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi a oração do menino. Olha só o jeito que o anjo fala com ela. Eu ouvi a oração dele e eu vou preservar vocês. Vou preservar ele e ele vai se transformar numa grande nação. Ó, capítulo 21, 20. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, o Ismael começa a habitar em Parã. Onde fica Parã? Ela fica mais ou menos ao sul, mais próximo do Egito. E Deus estava com ele. Você vê que o texto é muito claro. Deus não abandonou Ismael. Quando o anjo fala com Agar, o anjo fala: olha ali o poço.
E é em torno daquele poço que eles vão começar a viver e que eles começam a vida dele. Ele começa a fazer a vida dele em torno daquele poço. Quando os mercadores passavam, as pessoas passavam ali, ele começava a negociar aquela água. E aí ele começa a se estabelecer e a ganhar o seu dinheiro. Ele também era um excelente flecheiro, um excelente caçador, a Bíblia fala. E, gente, vocês veem que a Sara e a Agar, elas já haviam se desentendendo desde a gravidez, né? E aí a gente vê que o menino já tinha em torno de 13 anos e o assunto ainda não estava resolvido. Mas, se a gente para pensar em como Abraão mandou eles embora, a gente vê, o Abraão era um homem muito rico. Abraão é um homem tão rico, ele tinha, fala a verdade, ele tinha necessidade de mandar Agar e o menino embora com um odre de água e um punhado de pão? Quem é que manda uma mulher e um menino, uma criança, para o deserto com um odre de água e um punhado de pão, se não for para morrer? Então a gente vê que Deus, ele estava com o menino, e a gente vê também que isso provavelmente foi um dos fatores de ter gerado ainda uma grande hostilidade no coração do Ismael, quando ele cresceu, né? E a gente vê na história, a gente vê que Deus vai ter uma história com Ismael, nós vamos ver isso no decorrer da história, mas daí começa a história da descendência que se segue, que é a descendência de Isaque. E nós vemos que Deus, ele fez de Ismael também uma grande nação. De Ismael, eles vieram 12 nações. Deus abençoa Ismael também, mas chega um momento que o Ismael, ele toma um outro caminho. Chega um momento que ele se perde, ele vai para um outro caminho longe de Deus. E a gente vê que essa ajudinha que Sara quis dar para Deus, dando Agar para Abraão, causou uma dor de cabeça que existe até hoje, até nos nossos tempos. Por quê? Porque os ismaelitas, eles fundaram o islamismo. Ali no Alcorão, Ismael, ele é o filho de Abraão, o filho da promessa. Isaque no Alcorão é só o outro. Inclusive, lá no Alcorão, foi Ismael, e não Isaque, que foi levado para o sacrifício. Então, essa antiga raiz de hostilidade entre Isaque e Ismael, ela não, mesmo assim, ela não explica toda a hostilidade entre judeus e árabes de hoje. Ela foi assim, o começo dessa hostilidade, mas na verdade, por muitos anos, judeus e árabes conviviam no Oriente Médio em paz, em relativa paz, né, de indiferença entre si. Mas essa causa maior da hostilidade vem mais no nosso tempo moderno, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas deu a Israel aquele pedaço de terra. Quando aconteceu isso, você vai ver que o Israel é um pedacinho de terra ali, mas quando aconteceu isso, ainda moravam ali árabes, e os árabes, que são os palestinos, árabes palestinos, nesse lugar, que nem todo árabe, você vai ver que, gente, muçulmano é uma coisa, árabe é outra, a gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas a maioria dos árabes, quando as Nações Unidas deu essa terra para Israel, eles protestaram, eles não aceitaram.
isso. E essas nações, elas se uniram contra Israel, na tentativa de exterminar Israel do mapa. Mas elas foram derrotadas por Israel. Por quê? Porque Deus luta por Israel. Porque se você pensar humanamente, nessa guerra, você imagina um Estado novo, que não tem um exército todo formado, lutando contra nações que já estão estabelecidas ali há muito tempo. E aí, quando você vai ver essa guerra na internet, no YouTube, vocês vão encontrar muita coisa sobre essa guerra. E aí você vai ver as histórias que se conta de milagres mesmo de Deus que aconteceu ali, de coisas que a gente vê que Deus mesmo estava lutando por eles, de aviões que caíram, que foram abatidos no ar, sem que eles tenham abatido os aviões, de anjos, de exército, que apareceu ali na frente do inimigo e que nem eram eles, e que depois eles contam as histórias. Uma hora a gente vai fazer essa guerra, estudar essa guerra aqui, vocês vão ficar maravilhados. Mas essa hostilidade, ela começou aonde? Ela começa no momento que Sara resolve dar essa ajudinha para Deus, dando Agar para Abraão. Deus não falou para Sara que ela ia ter um filho, não falou para Abraão que eles teriam um filho. Mas vai passando um tempo e Sara fala: não, isso não vai acontecer. Eu já tô velha, Abraão já está velho, a gente não vai ter tempo. Pega a minha serva, tem um filho com ela. Então a gente vê que quando a gente tenta dar ajudinha para Deus, né, a gente acaba atrapalhando. Não que Deus te faz uma promessa e você não vai fazer nada, você vai ficar deitado em berço esplêndido, esperando aquilo acontecer. Não é. Você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Mas não era o caso de Sara. Deus falou que ela ia gerar. Então, o fato dela ter se antecipado, dela ter falado: Deus falou isso, mas não vai ser bem assim. Né? Que às vezes a gente não olha na nossa frente e as circunstâncias são assim totalmente contrárias ao que Deus falou. Geralmente é assim: Deus fala uma coisa quando a gente está vendo outra. Deus falava: você vai gerar, e ela via uma mulher de mais de 90 anos que não podia mais, não tinha mais idade para ter filhos, né? E aí hoje, depois nos nossos tempos modernos, onde essa hostilidade ela aumentou mais ainda devido a Israel ter ganho o direito de voltar para a terra que era deles. E está ali rodeado. Se você ver o mapa de Israel, você vai ver que tem as nações árabes, essas 12, né? Essas nações ismaelitas, descendentes de Ismael, estão todas ao redor de Israel. Israel está cercado por inimigos. Na guerra mesmo, as nações árabes, muito maiores que Israel, como Jordânia, Síria, Arábia Saudita, Iraque. Gente, era impossível vencer essa guerra se não fosse Deus. É como hoje o que a gente está vivendo no nosso país. Você vê que não existe a menor possibilidade da gente... Você olha para a situação, você vê possibilidades de mudar a situação. Nós chegamos num momento que a gente precisa parar e falar assim: é Deus mesmo quem vai fazer. É Deus mesmo quem vai dar estratégia. É Deus mesmo quem vai lutar a nossa guerra.
A mesma coisa, Israel viveu ainda, lógico, numa proporção maior, porque essas nações tinham um poder bélico enorme. E eles fundaram o islamismo, gente, 1.200 anos depois da Bíblia. Então, como que vai contestar o que a Bíblia disse? Como na Bíblia já estava lá toda a história de Abraão, de Isaac, do sacrifício de Isaac. E aí o Alcorão, ele é escrito 1.200 anos depois. Mas ele muda a história. A história no Alcorão é outra. É Ismael, que é o filho da promessa. É Ismael que foi levado para o sacrifício. O nosso ponto de vista biblicamente falando, Israel tem o direito de existir como nação em sua própria terra. Deus deu a terra a Israel, aos descendentes de Jacó, neto de Abraão. E ao mesmo tempo, a gente também pensa que Israel, ele deve buscar a paz com os seus vizinhos árabes. Inclusive, a Bíblia fala para a gente orar pela paz em Jerusalém. Lá no Salmo 122, 6, fala assim: todo cristão precisa orar pela paz em Jerusalém. Nós precisamos orar por Jerusalém. E é tão maravilhoso que isso vem, esse salmo, ele fala assim, que sejam prósperos os que te amam. Gente, esse salmo traz prosperidade. Se a gente se atentasse muito bem ao que está escrito na Bíblia, isso aqui é uma chave espiritual, Salmo 122. A gente ia, tantas coisas que está escrito na Bíblia, que são chaves, que nós poderíamos orar todos os dias. Salmo 122 mesmo. É um salmo que você pede paz, você ora por Jerusalém, e ele vem com uma promessa, olha, que sejam prósperos todos os que te amam. Então, anota aí no teu caderninho, Salmo 122, passa a orar todos os dias, tá? E a gente ora por Israel e a gente ainda faz parte dessas promessas do Senhor de prosperidade. Então, Abimeleque, ele fala lá para Abraão, olha, nós já vimos, né? O Abimeleque fala para Abraão que tudo bem, ele pode ficar ali, ele vai morar na terra. E quando a gente vê nesses capítulos, a gente já vê que Deus ele já vem cumprindo a promessa dele. Porque ele fala assim, olha, Abraão, nós temos visto que Deus está com você, que você é sempre bem sucedido. Então, olha lá, mostrando que Deus ele já estava abençoando Abraão mesmo. E no capítulo 22 é quando Deus prova Abraão. E olha aqui no 22, 19 fala: então voltou Abraão aos seus moços e, levantando-se, foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Olha, ele está mostrando aqui os pontos onde Abraão fixava a residência. Vocês veem que o Abraão, ele vai andando. Deus fala, olha, vai percorrer a terra. Ele estava em Gerar, agora ele já vem para Berseba. E aí Berseba era bem ao sul. Você vai ver quando lá na frente, quando a gente estiver estudando os reinos, vai falar, olha, ele percorreu de Dan a Berseba. Por quê? Porque é da última cidade do norte, e Berseba era a última cidade do sul. Era como se a gente estivesse falando assim, do Iapoque ao Chuí. Então, de Dan a Berseba, ele percorreu tudo aquilo. E então, Abraão ele vai andando, fixando residência em diferentes lugares. E esse capítulo é um capítulo muito importante, porque a gente vê aquela prova
de Abraão, né, do sacrifício de Isaque, quando Abraão leva Isaque para sacrificar. E a gente não pode deixar esse texto passar por cima desse texto. Por quê? Porque muitas vezes a gente está na igreja há muito tempo e ainda não compreendeu esse texto. Ainda vem na nossa cabeça assim, meu Deus, por que Deus pediu uma coisa dessas a Abraão? Mas, lembra lá atrás, quando a gente falou um pouco de leis, né? A gente estudou que o primogênito era de quem? Era do Senhor. Né? E aí, mais adiante, Deus faz uma declaração interessante. Ele diz assim, ó, todo primogênito me pertence. Então, o primogênito, ele pertence a Deus. Isaque já pertencia a Deus. Então, um casal, ele tinha um filho naquela época, e o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir ao templo, e aí eles ofereciam um sacrifício especial por conta daquele filho que nasceu. Por quê? Porque eles tinham que entregar aquele sacrifício de substituição no templo, porque o primogênito, ele pertencia ao Senhor. A gente vê, por exemplo, no caso de Ana. Ana não levou um sacrifício para o templo, no lugar de Samuel. Ela levou o próprio Samuel. Por quê? Porque era uma coisa que se fazia. Como o Senhor já havia dito, todo primogênito me pertence, ou muitas pessoas tinham o filho e entregava no templo, para ele ser criado no templo, para ele ser criado com os sacerdotes e fazer parte, né, de todo o templo. Ana prometeu a Deus, falou, olha, se eu tiver um filho, eu vou fazer isso. Mas quando o casal não queria deixar o filho lá, eles levavam um sacrifício em substituição por aquela criança. Quando Maria e José foram apresentar Jesus no templo, o que eles levaram? Um sacrifício. Aí nos sacrifícios a gente via mais ou menos o padrão de vida da pessoa. Eles eram muito simples, porque eles levaram pombinhas, né? Porque os sacrifícios tinham o seu, né, um mais simples, um sacrifício mais caro. Então a gente vê mais ou menos essa questão também do nível social da pessoa no sacrifício que elas levaram. E eles, quando foram apresentar Jesus, eles levaram também um sacrifício. Por quê? Todo primogênito me pertence. O Senhor fala, todo primogênito é meu. Por isso que existia esse sacrifício de substituição. O primogênito, ele tinha uma importância, gente, muito grande dentro desse sistema. Por que ele tinha essa importância? Porque ele assumia o lugar do pai. O primogênito, ele não tinha uma porção dobrada da herança porque ele é o mais bonito. Não era por causa disso. É porque ele assumia também uma responsabilidade muito grande. Era ele que, quando o pai morresse, ia ficar no lugar do pai, tomando conta de todo aquele clã, tomando conta da tribo. E ele trabalhava dobrado. Por isso que ele tinha uma porção dobrada, porque ele tinha sobre ele toda essa responsabilidade. E o Senhor diz, ora, todo primogênito pertence a mim. E aí chega Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, o seu primogênito eu quero para mim de uma forma diferente. E, gente, Deus está pedindo alguma coisa demais para Abraão? O primogênito já não pertencia a ele?
Então, tem gente que não entende essa passagem e fala, nossa, que Deus carrasco. Como que Deus pede uma coisa dessas? Anos, o homem esperando a promessa se concretizar, e agora que a promessa está aí, pede para sacrificar o menino? Agora, gente, observa uma coisa. Deus, ele não pediu a Abraão nada do que ele mesmo estava disposto a dar. É isso que Deus está nos mostrando aqui nessa passagem. Porque Deus, ele não colocou essa passagem na Bíblia para a gente falar, nossa, que coisa horrorosa. Não, lógico que Deus sabia, gente, que Abraão não ia matar Isaac, coisa nenhuma. Que Deus não ia deixar ele fazer. Essa passagem, ela está na Bíblia para nos mostrar isso, que Deus não pediu nada do que ele próprio, do que ele mesmo não estava disposto a dar. É isso que Deus está mostrando. Por quê? Porque foi ele que pegou o filho dele, o seu primogênito, o ungido dele, e entregou por nós. Quem fez isso não foi Abraão, foi Deus. Olha a beleza do Evangelho. Olha a graça do Evangelho aí. Porque muitas vezes a pessoa passa 20 anos de crente e ainda fala, meu Deus, que é isso? Não entende. Não entende a beleza do sacrifício de Isaac. Deus está mostrando aqui que o que ele ia fazer lá na frente com Jesus no Novo Testamento. Essa que é a questão dessa passagem. E a gente acha um choque Abraão ter dado Isaac, mas a gente não acha um choque Deus ter dado Jesus. Quando a gente chega ali, na passagem, Deus provê um substituto, aparece lá o cordeiro para o sacrifício, porque na verdade o que ele pediu para Abraão era aquilo que ele mesmo ia fazer lá na frente, que Deus que dá o seu primogênito, ele dá aquilo que pertence a ele. E a bênção universal começa nesse evangelho pregado já em Abraão, que começa a bênção para o mundo. Vocês vejam, vocês percebem que não dá para separar o Antigo Testamento do Novo Testamento? Que não existe uma separação? Que a Bíblia, ela é um todo. E ela fala da graça de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Então, olha, nunca mais eu quero ouvir ninguém falando que o Antigo Testamento não importa, tá, gente? Antigo Testamento é a Bíblia. É graça de Deus do início ao fim. Então, no capítulo 24, vai voltar aqui a falar do irmão de Abraão. Porque Abraão, ele manda buscar Rebeca para ser esposa do Isaac. E ele vai buscar Rebeca onde? Lá na casa da família dele, lá em Harã. Lembra que o Abraão saiu de Harã, mas a família dele ficou? E a família dele continua lá. E nasceram filhos. E gerou lá uma sobrinha chamada Rebeca. Por quê? Porque no capítulo 23, Sara vai morrer. E no 24, Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, porque ele fala, olha, eu não vou pegar nenhuma mulher daqui para o meu filho, nenhuma dessas cananitas para se casar com ele, né? Ninguém dessa região. Eu vou pegar uma mulher da minha família para casar com meu filho. E aí ele vai dizer lá para o servo dele, o Eliezer, vai lá em Harã, vai lá e pega uma mulher para o meu filho. A história é longa,
Você lê depois do capítulo 24, acredito que você já tenha lido. Ele tem 67 versículos e ele vai contar essa história do servo de Abraão, de como ele encontrou Rebeca, de como ele trouxe ela, de como que ela deu água para ele e para aquele monte de camelo, né? E aí você vê que no texto, ele, na hora que ele faz o pacto com ela, ele coloca uma argolinha no nariz dela. Então, se usa muito esse texto para defender o uso do piercing, né? Porque o Eliezer, ele vai, coloca um piercing no narizinho lá da Rebeca, que aquilo significava um acordo, um pacto. E aí a Sara morreu, Isaac tem uma esposa e vai continuar a história do Isaac. Gente, a Sara, ela era tão importante que tem um capítulo inteiro falando sobre a morte dela. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma outra mulher que tenha um capítulo inteiro para ela, tamanha a importância de Sara na história. A gente não vai ler porque a gente já está adiantado, mas vocês leiam o capítulo 23, do 17 ao 19, vai falar sobre a morte dela. E aí, em seguida, Abraão enterrou o corpo de Sara na gruta do campo de Macpela, na caverna de Macpela, defronte aonde? Defronte de Manre. Lembra que Manre é um lugar assim que tá ali. Passou por Manre, descansou nos carvalhais de Manre. Sara foi enterrada defronte de Manre, onde se encontra na terra de Hebrom, em Canaã. E hoje é conhecida pelos muçulmanos, esse lugar é conhecido pelos muçulmanos como a Mesquita de Ibrahim. E pelos judeus como a Caverna dos Patriarcas. Mas esse é um lugar muito conflituoso, tanto que no nosso roteiro, nós íamos visitar a Caverna de Macpela, né, dos patriarcas, mas é um lugar hoje, um centro nervoso. Por quê? Porque os ismaelitas, quem é o pai da religião? É Abraão. E os judeus também, e os cristãos também. Olha que loucura. Hoje, essa caverna, quem está assumindo mais o controle dessa caverna são os muçulmanos. Por quê? Porque hoje essa é uma região palestina. Israel também tem a sua parte lá, mas para tomar mesmo mais posse do lugar, o que os muçulmanos estão fazendo? Ocupando mais esse lugar. Eles estão fazendo casamento lá, eles estão fazendo o Brit Milá lá, que é a circuncisão. Eles estão ocupando cada vez mais a caverna. E quando está tudo relativamente bem, você vê que no turismo a gente os judeus podem entrar, os turistas também, mas quando tem alguma coisa ali, o negócio está meio esquisito, se evita, porque realmente está num local hoje que é muçulmano, como também a Raquel. O túmulo de Raquel hoje está em Belém. Então, o túmulo de Raquel está do lado palestino. Então, tem essas coisas em Israel que dificultam um pouco da gente entender. Quem é que está enterrado lá na Caverna dos Patriarcas? Abraão, José, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia, todos esses patriarcas estão enterrados lá. Então é um lugar muito importante, mas é um lugar muito importante para as duas religiões, para as três, porque para a gente também é um lugar muito importante. Mas Abraão, ele tem outros filhos depois que Sara morreu. Olha só, gente, tanto tempo para ter um filho, né?
Quando Sara morre, ele tem 5 filhos com Quetura. Mas Abraão, antes de morrer, deixa toda a sua fortuna para Isaac. Ele deixa pouca coisa para os outros filhos. Ele deixa realmente a maior parte para o Isaac. E o Abraão, morre Abraão, acaba a história de Abraão. E deixa eu ver o que eu posso falar aqui de último para vocês. O Ismael, aqui, um pouquinho de Ismael. O Ismael, ele vai gerar várias nações, 12 príncipes. Ismael vai gerar 12 príncipes, 12 nações. O Isaac também vai gerar 12 príncipes, 12 nações. E você vê que Deus, ele está tendo uma história com Ismael, gente. Deus, o Abraão pode ter deixado Ismael para lá, mas Deus não deixou. Deus continua tendo uma história com Ismael. Só que, com o passar do tempo, né, no meio do caminho lá, o Ismael chuta o pau da barraca, muda lá de atitude, e aí a gente vê o que acontece na frente com eles. E a gente vai ver a partir do 19 aqui a descendência de Isaac. A descendência de Isaac vai gerar. Isaac vai gerar Jacó e Esaú. E aí vai começar um grande drama familiar com esses dois que a gente vai ver domingo que vem.